Hoje é 2 de dezembro de 2019, são 12 horas e 50 minutos, quase 1 hora da tarde. O cronista leu no fim de semana esta obra deste escritor de ficção, sim, Mikio Kaku, O Futuro da Humanidade, falando sobre inteligência artificial, o computador quântico, que vai demorar um tempo a chegar até nós, e as viagens estelares, que com certeza hão de ser possíveis daqui a um século, quiçá 50, 60 anos. O ser humano vai chegar lá. E esse escriba leu no fim de semana também alguma coisa respeitante à sobrevida de alguns seres, inclusive sobre tubarões. Há um tubarão com estimativa de vida de 325 anos. Outro deles teria vivido 500 e poucos anos. Isso, em comparação com a nossa possibilidade de sobrevivência, é muito mais. Então, nossos cientistas estão impressionadíssimos com a qualificação desses seres aquáticos, de viverem 300 anos, 500 anos, quiçá. De repente, o ser humano chega lá também, porque, para alguns, a morte é apenas um problema técnico, é o que se diz por aí. Em sequência, esse escriba leu os 2 jornais de segunda-feira e se impressionou com um artigo de Carlos Alberto de Franco, jornalista velho no ramo, já bastante macerado pela vida e conhecedor, é claro, daquilo que se passa nos nossos cadeiões. E Carlos Alberto de Franco defende a prisão após segunda instância e tece uma crítica pesada ao Supremo Tribunal Federal, que se teria convertido no grande instrumento da impunidade no Brasil. É que Carlos Alberto de Franco não entende de direito e não entende muito do que vem acontecendo por aqui ou por aí. Critica o Supremo porque o Supremo estaria avalizando a impunidade. Não, na verdade, essa briga toda em relação à prisão em segunda instância ou em relação à prisão só, ou a partir do segundo grau, essa discussão toda se dedica aí a examinar a situação de uns 900 a 1.000 réus, privilegiados, sim, todos eles. Não se tem notícia alguma correspondente a alguns entre os 800 mil presos, sebentos, sofridos, perebentos, infelicitados que esta nação tem. E diz o nosso colega, porque colega é jornalista, a derrubada da condenação em segunda instância consagra a justiça que privilegia os ricos e pune os pobres. Recursos infinitos custam dinheiro. Na prática, compram a impunidade. Pois é,
Com isso, o colega está punindo os outros 800 mil presos que o país tem e que não têm, com certeza, condição de partirem do Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal Federal, prosseguindo na defesa da sua exculpação. O que nós precisávamos fazer seria encontrar uma forma de igualamento dos presos pobres e dos presos ricos, porque na maneira como as coisas vão andando e têm andado sempre, o miserável, sim, é quem está pagando o preço disso tudo, porque não costuma ter dinheiro para pagar bons advogados e tem, com certeza, exceção feita a alguns denodados advogados que os defendem, embora não tendo dinheiro, com realce para a advocacia pública. Exceção feita a isto, os 798 ou 99 mil presos que nós temos, não providos de recursos adequados, é que sofrem, sim. E se dizer que a prescrição está tomando conta da impunidade, também não é um raciocínio justo ou juridicamente posto, porque com o avanço da internet e com a possibilidade que os processos andem mais rapidamente, não se fala mais em prescrição. Esses procedimentos que têm a extinção da punibilidade decretada são aqueles chamados restos de tacho, ou seja, aqueles em que a prescrição correu solta porque não havia legislação autorizadora do progresso na execução das penas. O Carlos Alberto de Franco está, assim, denotando uma vontade grande de punir mais ainda os nossos negros, os nossos negroides, os nossos miseráveis, que não têm condição de se defenderem bem. E quanto àqueles endinheirados que têm uma boa condição financeira, eles têm sofrido bastante, mesmo com as possibilidades econômicas que têm sofrido bastante, sim. Essa má formação, segundo alguns, da jurisprudência da Suprema Corte não está a privilegiar a maioria, não. Está a privilegiar alguns até que as coisas se estabilizem. O que se pretende com esta prisão após segunda instância, com mudança no Código de Processo Penal, é um começo de conversa, porque mesmo esta mudança no Código de Processo Penal, por lei ordinária, há de violentar profundamente a Constituição Federal. E se dizer que os privilegiados economicamente estão a ser beneficiados, não é bem assim não, porque o Código de Processo Penal já organiza uma série de oportunidades a que os réus continuem presos depois da decisão de segunda instância, embora recorrendo, eles poderiam sim vir já
do segundo grau com as chamadas prisões processuais bem lançadas antes da sentença condenatória ou antes do acórdão de segundo grau, porque a prisão provisória decretada no curso da ação penal não é prejudicada por essa questão correspondente à prisão após decisão de segundo grau ou não. A prisão processual já é prevista na Lei Processual Penal. Por que não se decreta a prisão preventiva de um desses enricados ou enricantes? E se quando houver a decisão de segundo grau no sentido de corroborar a condenação, quem já vem preso provisoriamente continua preso, embora interpostos o recurso especial e o recurso extraordinário, porque a prisão provisória tem natureza outra que aquela prisão condenatória. Os juízes devem estar a pensar nisso, os desembargadores também devem estar a pensar nisso. O decreto de uma prisão processual antes da decisão ou da confirmação da prisão ou da decisão condenatória de segundo grau, essa prisão processual se mantém rígida, não é revogada, embora haja essa questão ou essa disputa sobre se a prisão é ou não possível de ser decretada após condenação no segundo grau, embora interposto o recurso especial, embora interposto o recurso extraordinário. Basta que a prisão processual venha rígida na transmigração do procedimento. Agora, tentar-se modificar essa questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal à custa desses 900 ou 1.000 réus endinheirados é sim prejudicar os outros 800 mil presos pobres que nós temos. Isso diz, evidentemente, com o pacote anticrime do ministro Moro, que é obcecado em superlotar mais ainda os nossos cadeiões podres e as nossas penitenciárias perebentas. O jornalista Carlos Alberto de Franco é um entusiasta do aprisionamento. Mas, curiosamente, ele se destina a uns poucos e prejudica, sim, os restantes 800 mil presos que ficam lá nas grades sem possibilidade de defesa maiorizada. Daqui a pouco, inclusive, se há de avançar sobre os advogados que defendem demais aqueles que têm capacidade econômica melhor. É verdade que num sentido bem igualitário, ou numa tentativa de igualar ricos e pobres, os endinheirados e os empobrecidos deveriam ter idêntica capacidade no exercício da defesa. E não tem, porque só cheiro de podre tem os miseráveis. Os enricados, os endinheirados têm qualificação bem melhor. Então, o jornalista Carlos Alberto de Franco não se sabe qual é o posicionamento político que ele tem. Se ele tem vocação pela honestidade na transmigração da justiça, ou se tem uma vinculação com aquilo que nós chamamos de endireitamento da atividade punitiva, porque não há quem escreva ou não há quem faça debates sem que haja militância política, e um dos nossos posicionamentos que a burguesia
principalmente a burguesia de média e de alta classe, tem. Vamos ver o que acontece. Há uma notícia no estado de São Paulo, ainda no estado de São Paulo, ou da Folha, no estado de São Paulo, no sentido de que se a eleição fosse hoje, com auxílio de Moro, o presidente Bolsonaro venceria no primeiro turno. É querer demais. É uma esperança que só se fundamenta na expectativa de quem tem já uma vocação política bem endireitada. Vamos ver o que há de acontecer no nosso futuro, mesmo porque, como dizia um belíssimo escritor brasileiro, a vida não tem enquanto. O enquanto já passou. E o futuro chega logo. O Brasil está caminhando para uma vocação muito grande para uma briga tortuosa nas eleições que vêm por aí, entre a chamada esquerda, entre a denominada direita, entre o afunilamento do excesso de poder e entre aquele gosto de democracia que nós temos no Brasil e que, se perdermos a vocação pela liberdade, nós havemos de perder também um bom pedaço daquilo que estamos a brigar hoje para manter. Ver se há o que vai acontecer. É isto que se tem a comentar. O colega Carlos Alberto de Franco precisa pensar bem naquilo que escreveu. Está a pintalgar de vermelho o Supremo Tribunal Federal. Está a machucar os nossos ministros. É preciso hoje muito mais coragem do Supremo Tribunal Federal para decidir o que decidiu, do que decidir de outra forma, abrigando a prisão até segunda instância e fazendo, quiçá, a vontade de alguns, não a vontade de todos. Vamos ao trabalho. E la nave va.